Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Incrível graça é,
Eu quero trazer uma mensagem para vocês hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês, e é do nosso cotidiano, da nossa vida diária, daquilo que nós vivemos todos os dias. Então eu quero trazer um pensamento, eu quero na realidade conversar com vocês hoje. E para isso, eu quero começar com um texto de Gênesis, que diz assim, eu tenho certeza que você já ouviu centenas de pessoas pregando sobre esse texto, aliás, talvez você também já tenha até pregado sobre ele, mas olha só o que diz. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Como eu disse, você já ouviu muitas vezes sobre esse texto, sim ou não? Sim, eu tenho certeza disso. E o interessante é que nesse texto a gente observa que Abrão ouviu Deus e simplesmente fez aquilo que ele disse que tinha que fazer, sim ou não? Ele ouviu Deus e pronto, foi lá e fez. Quando Abrão ouve Deus, ele se enche de fé de tal forma, de uma maneira tão intensa, que decide caminhar com esta decisão daquilo que ele ouviu. Ele na realidade ele desistiu de tudo aquilo que ele sabia até então, ele largou tudo aquilo que ele pensava até então, tomou isso como uma verdade e começa a caminhar. E o que foi que ele ouviu? A palavra de Deus. Abrão ouviu a palavra de Deus e começa a caminhar nesta palavra. Ele entende assim: se Deus diz sim, não existe não para mim. Se Deus fala sim, já era. E ele não ficou assim: mas a minha esposa já é meio velhinha, eu já sou velhinho. Não, para onde eu vou? Ele não perguntou também. Como é que eu vou? Ele não perguntou também. Como é que eu vou fazer? Ele não perguntou, ele pegou e foi. Para onde? Não sei, Deus vai me mostrar quando, não sei também, mas eu vou. Por quê? Porque Deus disse que era para fazer, e ele fez. Então ele não pensou, ele foi lá e fez. E esse é o título da minha mensagem. Olha só o que diz o título: não pense, apenas faça. Não pense, apenas faça. E é interessante isso, porque você já teve aquela situação de repente vai tomar uma decisão e aí você começa a pensar no cis da vida. Mas e se eu fizer desse jeito? E se eu fizer daquele outro jeito? E se eu não sei o que? E começa uma coisa que a gente chama de diálogo interno. Sabe aquela olhadinha que você dá para o chão assim e começa a perguntar para você mesmo: mas será que eu tenho que fazer isso? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou para cá ou vou para lá? E você começa a conversar com você e a coisa fica meio estranha, e você começa a se questionar sobre o que fazer, e aí não sabe para onde ir. Você não sabe para que caminho tomar, ou que decisão tomar, ou o que fazer. Você simplesmente fica assim: mas e aí agora? Para onde eu vou? É como se eu fosse na casa de, por exemplo, do meu amigo que está aqui na frente com uma camiseta preta escrito Jesus em branco e amarelo, para vocês entenderem quem é. E eu vou na casa dele, eu sei o endereço dele, só que eu sei que existem vários caminhos. E aí quando eu saio para ir para a casa dele, eu começo: mas será que eu vou por tal rua ou vou por tal rua? Eu vou pela Anita Garibaldi, não sei se você mora lá para aqueles lados, mas não mora, olha só, vai que eu acertei. Então eu vou pela Anita Garibaldi, ou vou pela Rápida, não sei de onde. Eu vou para cá, eu vou por ali, porque na realidade eu tenho vários caminhos a seguir. E eu começo a não tomar a decisão porque eu estou pensando demais. E o assunto que eu vou trazer hoje, ele é baseado muito nas coisas que eu tenho ouvido, nos atendimentos pastorais que eu tenho feito. E para eu começar sobre o primeiro ponto, por gentileza, faça assim com a sua mão, olha para ela, olha bem para ela, você olha para a sua mão, agora pega a sua mão, coloca na sua cabeça, todo mundo, vai lá. Silmar, você pediu para eu orar por mim mesmo? Não, não é isso. Você está vendo isso? Olha de novo a sua mão. A sua mão, um palmo, ele mede em torno de 22 centímetros, sabia disso? Quando eu coloco aqui, eu vou colocar, digamos assim, em dimensão quadrada.
O espaço que tem aqui é de 0,5 metros quadrados. Esse é o espaço que você tem aqui. É um espaço bem pequeno, sim ou não? 0,05 metro quadrado, muito pequeno. Só que é o lugar onde se trava a maior batalha do ser humano. É o menor terreno, mas ali está a maior batalha. Os nossos pensamentos, a nossa mente. Ali está essa maior batalha. E é interessante porque a alma, ela é composta pelo quê? Mente. Que mais? Emoções e vontade. A nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade. Vocês participaram da aula da FATEM, pelo jeito. Tenho ouvido bastante o pastor Pio falando sobre isso. Mente, vontade e emoções. Então os nossos pensamentos estão muito relacionados à nossa alma. E ali tem uma grande batalha. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, de Provérbios 4, 23, ele diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Tem uma outra tradução que diz assim, tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida depende dos seus pensamentos. Então aquilo que eu penso gera algo muito forte na minha vida. Aquilo que eu penso pode me atrapalhar muito, como pode me ajudar. Como eu disse, a nossa mente é uma parte integrante muito forte da nossa alma. E ela faz com que os diálogos internos, os diálogos de você com você mesmo, sejam extremamente fortes. E olha que interessante o que nos diz esse texto de Romanos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, quando escreve esse texto um pouquinho acima, ele diz assim, o mal que eu não quero fazer eu faço, e o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, existe ali uma batalha muito grande. E está falando ali sobre a questão do pecado. Mas veja, no meu espírito, no seu espírito, já está o Espírito de Deus, sim ou não? Sim. Mas aí existem algumas dúvidas que surgem pelo meio do caminho. E aí, eu sei que muita gente não tinha nem nascido nessa época, então você não precisa dizer se você já havia nascido, que você vai entregar a sua idade. Mas na década de 80, teve um camarada que escreveu um livro, chamado 100 Dias Entre o Céu e o Mar, chamado Amir Klink. Ele atravessou o Oceano Atlântico com um barco a remo. Não sei se você chegou a ler esse livro. E é bem interessante porque ele vai narrando esse trajeto dele, ele vai falando sobre o que aconteceu. E ele tinha uma previsão de levar 100 e tantos dias, levou 88 dias e mais um tempinho ali para conseguir fazer esse trajeto todo. E quando estava ali no seu 31º dia, ele sabia que ele precisava fazer uma limpeza no fundo do barco, porque conforme você está ali navegando, o barco vai sujando, vai crustáceo e limo e não sei o que e tal, e isso atrapalha. Mas ele estava com um pouco de medo, era a hora do almoço. Por que ele tinha medo? Porque ele já tinha visto alguns tubarões ali perto dele, e ele ia ter que mergulhar para fazer essa limpeza. Aliás, alguns tubarões tinham batido no barco e tinham inclusive dado uma danificada na pintura que tinha feito nesse barco. E aí ele ali pensando, foi lá e colocou a roupa de borracha. Ele disse que foi a primeira vez que ele coloca a roupa de borracha na viagem toda que ele estava fazendo. Se sentiu quente, aquecido. Ele amarra uma corda no pé, na perna, pega uma escova, máscara, pé de pato e se joga na água. E é esse ponto que eu acho extremamente interessante, porque ele se joga na água e ele olha, ele vê, ele conta 6 dourados,
que estão perto dele, numa distância até que prudente, mas não tão perto assim, mas estavam ali pertinho. Ele olha para o leme do barco e ele vê um peixe que se chama piloto, que anda com os tubarões, inclusive ele brinca, nossa, eu me senti um velho tubarão com os pilotos seguindo o meu barco. Ele olha para a luz do sol entrando na água e aquela luz penetrando dentro da água, e aí ele faz um comentário bem assim: eu não imaginava que existia todo esse mundo aqui coexistindo comigo. Eu só conhecia um lado dele, esse de baixo eu não conseguia ver. Eu não fazia ideia do que tinha aqui. Tá, Silmar, mas o que você quer falar com isso? Qual é a história que tem a ver com o que você está trazendo? O mundo espiritual é do mesmo jeito. O mundo espiritual coexiste com você, comigo aqui do nosso lado, aqui onde você está agora, e você não consegue vê-lo. Assim como ele via ali embaixo um mundo que ele não estava conseguindo enxergar. Inclusive, ele disse o seguinte, que ali de baixo, quando a tempestade vem, não tem muito agito ali embaixo, mas lá em cima ele vê as ondas, a espuma das ondas batendo por cima da água e faz tipo uma coroa branca, como se fossem rendas em cima da água. Um mundo que ele não via. E o mundo espiritual existe dessa forma, muito perto de nós, de uma maneira impressionante. Só que eu e você não o vemos. E aí, muitas vezes, quando a dúvida vem, o inimigo vem e atua de uma maneira espiritual e nos confunde e nos deixa com dúvida. Ele faz isso. O mundo espiritual ele é muito forte, nós não conseguimos enxergar e muitas vezes nós estamos com algumas dúvidas e nós não conseguimos olhar, tipo como Abraão olhou para o texto, para a palavra de Deus. Na realidade hoje nós olhamos para o texto, naquela época Deus falou com ele diretamente e a gente não consegue olhar para isso e vem essa influência. Isso nos traz insegurança, nos traz dúvidas. Tem a história de uma pessoa que eu conversei com ela esses dias. Eu já havia conversado com ele há algum tempo atrás. E aí ele pediu para conversar porque ele estava se sentindo muito ansioso. Já faz alguns dias que ele não estava dormindo, tendo algumas dificuldades. E aí eu fui falar com ele, eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Não, Silmar, é que assim, a dificuldade que eu tenho, ela sempre vai e volta. E o máximo que eu consegui ficar afastado disso foi em torno de 10 meses. Mas a média de todas as vezes que eu caí foi entre 6 e 7 meses. E eu estou no 7º mês. Olha só, a alma está muito ligada a 5 sentidos, a experiência. Esse menino, ele entende quem ele é em Jesus, sim. Ele sabe que Jesus já curou ele, sim. Mas ele está começando a entrar em dúvida, por causa do quê? Das experiências que ele teve. E aí ele está se sentindo inseguro. E eu comentei com ele, sabe o que é isso? É o espírito dos 7 meses. Ele me olhou assustado, mas existe esse espírito? Sim. Acabou de ser criado. Mas como assim? Você está pensando em algo, e isso é muito sério. E ele falou assim, sabe, Silmar, eu acho que é espiritual mesmo. Eu falei, por quê? Não, porque a minha família, as pessoas que estão perto de mim estão começando a dizer que, teve um que veio falar comigo inclusive, ele disse assim, toma um pouco de cuidado, porque eu sinto que tem alguma coisa ruim. O que é isso? A experiência que as pessoas também viram. Isso é espiritual. E o inimigo usa isso contra a gente. Existe um versículo, Provérbios 23, 7, que diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina em sua alma, assim é. Aquilo que você coloca em sua mente, assim será. E se ele continuasse olhando para isso, dizendo que 7 meses era o limite, a chance dele cair logo é gigante. Porque ele já está antevendo que ele vai cair. Isso é um espírito enganador. Isso é algo que traz dúvida, mas não é a verdade que é a palavra. Não é a verdade.
E às vezes a gente olha para isso e tenta lutar no nosso braço. Não pede ajuda a quem tem que pedir, que é a palavra de Deus. Olha o que diz esse texto para nós, de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa, esse espírito de 7 meses que eu falei para ele, não tem como ser lidado com uma forma natural. E junto com ele tem o espírito de medo, o espírito de derrota, o espírito de dúvida, o espírito de insegurança, o espírito da angústia, o espírito da dificuldade, da questão financeira, da perda do emprego. São espíritos que ficam permeando as nossas mentes. E olha o que a Bíblia diz com relação a isso nesse próximo texto. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não está aqui. A nossa luta não está aqui. Contra espíritos, a luta não é no nosso braço, a luta não é feita por nós. Contra espíritos malignos só existe um espírito que pode lutar contra ele. Você crê que a palavra de Deus é um espírito, sim ou não? A palavra de Deus é um espírito. Então, o único espírito que nos ajuda a vencer toda e qualquer batalha chama-se Palavra de Deus. Chama-se Jesus Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. A única forma que eu e você temos de vencer qualquer coisa é com a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu tinha para trazer da mensagem para vocês. Eu não falei o título, mas é a batalha em um palmo. Lembra quando eu coloquei a mão aqui em cima? A batalha em um palmo. E é interessante de como os espíritos, como a nossa mente em dúvida, como as não certezas que nós temos na palavra de Deus, nos trazem esse tipo de pensamento. Mas esse texto de Romanos nos diz algo interessante. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida me libertou. O Espírito de vida me libertou. O Espírito de vida libertou você. Você crê nisso? E sabe como que eu e você temos que crer nisso? Da mesma maneira que Abrão creu naquilo que Deus falou. Vão ter momentos em que a gente vai ter dúvida? Claro que sim. Só que para onde eu olho? Para a palavra de Deus. Eu olho para ela. Sempre para ela. O segundo ponto é siga as instruções. Seguir as instruções. Olha o que nos diz esse texto. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Pega isso, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que a Bíblia está nos falando ali? Jesus Cristo, sim ou não? Você crê nisso? Muito bem. Ele é o Senhor do quê? Dos exércitos. Muito bem. Se Ele é Senhor dos exércitos e eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, faz sentido para você que nós fazemos parte do exército de Jesus Cristo? Sim ou não? Muito bem. Nós fazemos parte do exército de Jesus Cristo.
Como eu já falei aqui, algumas vezes, os militares eles cumprem ordens, e cumprem do tipo que Abraão fez. Ó, sai da sua parentela e vai. Ele foi, não questionou a idade, de novo, não questionou se podia ter filho. Ó, você vai ser pai de grandes nações. Como? Estou com 75 anos, velho. Está difícil, mas vai ser, vou ser, e pronto. Ele não questionou, ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi lá e fez. Ele foi e fez. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre obediência hierárquica militar. E olha que interessante. As ordens, no que diz respeito ao militarismo, são classificadas em duas espécies: ordens legais ou ilegais. As ordens ilegais são aquelas subdivididas da seguinte forma: ordens não manifestamente ilegais. São ordens que você não consegue perceber que elas são ilegais, ou seja, o subordinado não consegue ter a noção exata se aquilo é legal ou não é legal. Então aí existe uma atenuação, vamos dizer assim, na avaliação daquela pessoa que cumpriu uma ordem que é ilegal. E as ordens que são manifestamente ilegais, quando que elas ocorrem? Quando é dada por uma autoridade incompetente, quando a sua execução não se enquadra nas atribuições legais, quando essa pessoa não se reveste de forma legal e quando evidentemente se constitui um crime. E olha, ainda será levado em conta se a pessoa foi lá e cumpriu uma ordem que é ilegal, da condição de mente dessa pessoa na época e também da situação cultural que ela está vivendo naquele momento. Agora, se a ordem é legal, não se questiona a ação do subordinado, porque ele vai lá simplesmente e vai fazer. Agora, se ele não cumpre, aí é questionado, porque a ordem é legal, ele deveria ter cumprido e não cumpriu. Aí ele será questionado e será penalizado por isso. Veja só, de novo, eu e você somos o exército de Cristo, sim ou não? Muito bem. Você crê que ele é verdade, sim ou não? Isso quer dizer que tudo aquilo que ele diz é verdade e é legal. Se eu e você somos da ordem, somos do exército de Cristo, e tudo aquilo que é na palavra é como se fosse uma ordem para mim, isso quer dizer que eu devo o quê? Cumpri-la. Imediatamente que eu tenho contato com ela. Não existe motivo para eu não cumprir. Missão dada, missão cumprida. Missão dada para mim através da palavra, missão cumprida. E veja, me perdoa a expressão que eu vou usar, mas não é uma obediência cega a homens, é uma obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, ponto. O que está te apavorando? A palavra diz isso. A palavra nos diz que é, e assim é, e acabou. Quer ver só? Olha esse texto de Salmos. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O que você entende disso? Que tudo é do Senhor. Você é de quem? Esse lugar que você está é de quem? O seu trabalho é de quem? Aquilo que você estuda é de quem? A capacidade que você tem é de quem? O dinheiro que você ganha é de quem? As vendas que vêm até sua mão, quem trouxe? Você crê nisso? Muito bem. Próximo texto. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Você crê que tudo é de Deus? Por que você anda perdendo o sono esses últimos dias, talvez? Por que existem tantas dúvidas em sua mente? Para você que está aqui e você que me assiste agora pela internet. Se tudo é de Deus, por que eu estou preocupado? Eu não estou cumprindo. Eu não estou me olhando como pertencente ao exército do Senhor. Se isso é verdade, eu não tenho que pensar, eu simplesmente tenho que caminhar.
Mas quer ver uma pessoa bem interessante, chamada Jó? Olha o que diz esse texto. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Quando a gente olha os versículos acima desse texto, é assim: caiu um raio na plantação de Jó, pegou fogo e ele perdeu tudo. Vieram os caldeus e roubaram o gado dele. Aí veio um outro povo e levou os camelos dele. Aí aconteceu um outro negócio, pegou fogo na casa onde estavam os filhos, morreram todos os filhos. E é tão interessante que só sobrava um em cada situação dessa para ir lá e contar para ele que ele perdeu tudo. E aí, o único que ficou vivo fui eu, só para que eu pudesse vir aqui contar para você. E aí Jó olha para tudo aquilo e fala assim: rapaz, eu vim sem nada, eu volto sem nada e está tudo certo. Veja só, Jó perdeu tudo, só que ele sabia que o tudo dele não era dele, o tudo dele era de Deus. Então no final das contas ele não perdeu nada, porque o que ele tinha não era dele. O que ele tinha era de Deus, ele só usufruía. Era só isso. E ele entendeu isso de tal forma que ele falou assim: beleza, Deus, está tudo certo. Por que eu vou me preocupar com isso? Sabe a habilidade que você tem? Como eu disse, ela é do Senhor, foi Deus quem te deu. Sabe a empresa que você tem? Foi Deus quem te deu. Sabe a venda que você vai fazer essa semana? É Deus quem vai te dar. Sabe os 5 milhões que estão na sua conta? Diz assim: amém, eu recebo. Isso, 5 milhões. Muito bem, aleluia. Esses 5 milhões lá foi Deus quem te deu. A capacidade que você tem é Deus quem dá. A vitalidade para você fazer isso é Deus quem dá. A cura da doença que você está esperando está em Deus. A vida que você espera está em Deus. A paz que você espera está em Deus. Tudo aquilo que você espera está em Deus. E isso é pelo Espírito. E o inimigo sabe disso e ele traz dúvida na sua mente. E isso não é de Deus. Você ficou em dúvida? Chuta que é laço, porque não tem nada a ver com o Pai. É Deus. E Deus não pede. Você consegue ver Jesus, o Rei dos Exércitos, chegando numa batalha e saindo de lá derrotado e escravo? Você consegue ver isso? Para que lado você joga? Se joga nesse time que só vai vencer. O outro time já está derrotado. Só que assim, o time de lá já está derrotado, e o que ele faz? Ele faz de tudo e mais um pouco para atrasar você todos os dias, nem que seja 5 minutos. Ele tira a sua atenção por um pouquinho, para que você não consiga desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. E Jó sabia tanto que tudo era de Deus, que quando ele tem tudo restituído, ele tem restituído em dobro. Para pensar nisso. Não tem como ser diferente. Meus irmãos, esses espíritos enganadores, que podem trazer pensamentos de engano, eles só são vencidos com o Espírito, que é a palavra de Deus. Só com esse Espírito. Em Lucas 10:19 está escrito o seguinte: eu lhes dei autoridade. Eu lhes dei autoridade para vocês, autoridade para mim, autoridade para esse povo todo louvor aqui, autoridade para você que está em casa. Ele deu autoridade para nós, para que nós pisássemos sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada, presta atenção, nada, você está ouvindo? Nada vai lhe trazer dano. Nada pode te trazer dano. Se tem trazido, é por dúvida, chuta isso. Olha para a palavra, obedece ela, obedece no sentido, internaliza essa palavra e vive o que a palavra diz. Você é como árvore plantada à beira de ribeiros, dará fruto na estação certa.
Não está chovendo, vai dar fruto. Está complicado, é uma situação. Lembra da história do mar que eu falei para você? Você está mergulhado no Espírito. E aí a tempestade na parte da superfície está lá em cima, moendo, quebrando, as ondas quebrando tudo. Como é que o cara via de baixo? Enfeites como se fosse renda em cima daquilo. É só uma situação. Uma situação não vai determinar qual é a sua condição, a sua posição. Não vai. É só uma tempestade. Talvez você tenha que ficar um pouquinho mais embaixo d'água. Mas você vai ter oxigênio para isso, porque Deus não vai fazer você morrer afogado. Não se preocupe. Ele não vai deixar. E aí quando você sair de baixo, você colocar a cabeça para fora, você vai ver um mar paradinho, aquele espelho lindo. Já viu aquele mar azul, refletindo o céu de brigadeiro, aquela coisa extraordinária, e você vai olhar aquilo, uau! É nesse lugar que eu e você estamos. É nesse lugar que eu e você estamos. Não pense, apenas faça. Veja quem você é em Cristo. Você pode todas as coisas nele. Amém? Por gentileza, se você puder, coloque-se em pé. Eu quero declarar algo sobre a sua vida. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele deu ordens a seu respeito, ao meu respeito, a nosso respeito, para que nos protejam em todos os nossos caminhos, os seus caminhos. Com as mãos eles te seguram, para que você não tropece em pedra alguma. Nem na pequenininha, nem na grande, você não tropeça em pedra alguma. Porque Deus mandou os anjos dele segurar você pelas mãos. Não existe não quando ele diz sim. Não existe não quando ele diz sim. E ele disse sim para você hoje. Ele disse sim para você. Ele disse sim para mim. Ele disse sim para nós. E nós vencemos tudo nele. Senhor Jesus, muito obrigado. E eu declaro isso na vida de cada um que aqui está. Vitória em cima de vitória. Vivendo a palavra de Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. É para Ele. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Com toda a tua força, toda a honra, toda a glória para Jesus Cristo. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.